é a razão de nossa única esperança. E em nome dessa razão e em nome dessa esperança que nós nos reunimos nesta noite, noite que traduz e expressa a nossa mais profunda gratidão a Deus pela vinda de Cristo Jesus. De modo que com esta saudação fraterna cristã, eu quero desejar a tantos quantos aqui chegaram esta noite que possamos verdadeiramente, já sem dúvida alguma, contagiados, porque eu posso dizer convicto que os nossos corações já estão se sentindo iluminados pelo reflexo na pessoa do irmão Josias, o conjunto não é Quírios, que Quírios é seu Quírios também, e de modo que muito nos alegrou e certamente alegrou o coração do Senhor. Mas, meus amados irmãos, nesta ocasião eu queria trazer-lhes uma brevíssima reflexão. Uma reflexão que eu creio, e por isso que eu quero provocar, eu quero levá-los a pensar que o nosso Deus Emanuel, Deus conosco, não é Deus Papai Noel. É o Deus Emanuel, o Deus conosco. E é uma brevíssima palavra neste tocante. Antes, porém, eu gostaria de convidá-los e, assentados como os irmãos estão, curvem suas frontes e vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos, somos muito gratos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui em tua casa de oração. Senhor, obrigado. Obrigado porque um dia, ó Deus, graças às tuas misericórdias, porque a tua palavra nos diz que elas se renovam a cada manhã, ó Deus, e que graças a elas nós não somos consumidos. Obrigado, Deus. Obrigado por este momento. Obrigado, ó Pai, pelas bênçãos imensuráveis, insondáveis, multiformes, incontáveis que tu tens derramado sobre o teu povo, sobre cada um de nós. Ó Pai, abençoa a Igreja Batista da Esperança. Ó Deus, aqui nesse bairro, toda a sua liderança, à frente do seu pastor presidente, pastor Marcos Barreto, ó Deus, para que ele possa ser a cada dia, a cada momento, durante a condução deste rebanho, ter a sabedoria, o discernimento, a ciência para conduzir, ó Deus, aqueles a quem tu os confiaste. Pai, agora eu quero te pedir por mim, Senhor, ó Deus, porque nesta ocasião, Pai, eu me torne menor e o Senhor maior em minha vida. Eu diminua, mas que tu cresças, ó Deus. Deus, retira de mim todo o homem carnal que sou. Retira de mim todo o pecado, Pai. Retira de mim tudo aquilo que não te agrada. Que eu fale esta noite de uma maneira muito especial. Não aquilo que as pessoas desejam ouvir, mas que precisam ouvir a respeito do teu Filho, Jesus Cristo. É essa oração que eu te faço, pelo perdão dos meus pecados, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria, nesta ocasião, antes de dizer-lhes o título da reflexão, é que daqui mais alguns dias, toda a comunidade cristã no mundo estará comemorando exatamente o nascimento de Cristo. De modo que é preciso que tenhamos a consciência
necessária desta comemoração, porque ela representa aquilo que nos prendeu à eternidade com Deus. De modo que eu gostaria de conclamá-los para que pudéssemos pensar no Natal. Mas pensarmos no Natal como algo que Deus propusera colocar em seu coração um presente para mim, para você, para nós e para todo aquele que um dia foi alcançado, transformado, restaurado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, para nos dar não apenas uma esperança, mas a certeza da vida eterna. Então, vamos pensar neste momento aqui, exatamente como agora. E eu sempre, meus irmãos, desculpem com a máxima data vênia, com todas as vênias, me desculpem o que eu vou dizer a vocês. É apenas uma informação. Nós só podemos aprender a palavra de Deus, e digo pelos meus 50 e poucos anos, não de vida, mas de experiência, nós só podemos aprender a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, a partir do momento que nós passamos a pensar não com a mentalidade de 2021 já, mas com a mentalidade da época, do texto, do pano de fundo, do contexto, e não ler a Bíblia, mas deixar-se ler pela Bíblia, deixar-se contaminar-se pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas, na contextualização. É isso? Quando a gente faz, olha que coisa boa. Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Quando a gente está lendo ali, aquele momento ensinei do Antigo Testamento, Novo Testamento. Veja bem, quando ele está no Antigo Testamento, e quem está falando ali, quando Deus levanta Moisés para libertar aquele povo que curou 400 ou 450 anos, conforme os exegetas do Antigo Testamento, do hebraico, eles dizem isso. Então veja bem, todas as vezes que leio aquilo, por incrível que pareça, a gente tem que fantasiar. Vocês acreditam que eu vejo as carruagens, eu vejo Moisés, eu vejo isso, eu vejo aquilo? É preciso que a gente faça um pouco de arte cênica, que a gente entre neste cenário, porque quando a gente faz isso, então isso evidentemente vai tornar mais fácil, mais compreensível aquele texto para cada um de nós. Eu queria agora convidá-los para que pudessem abrir a Bíblia. É interessante, é possível que alguém, talvez até tivesse dizendo, já sei, ele vai falar no profeta messiânico Isaías, ele vai falar lá em Lucas, no Evangelho. O Evangelho é de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Cuidado para não dizer Evangelho de Mateus, de João, nem Mateus, nem João, nem Lucas, nem Marcos, nenhum fizeram o Evangelho. Os Evangelhos não são dele. O Evangelho é de Jesus Cristo, segundo a visão de cada um desses evangelistas. Então, vamos corrigir um pouco esse vício que a gente tem, de dizer, abra a Bíblia no Evangelho de Mateus. Não, abram a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo tal, no versículo tal. É a mesma coisa de Salmo. Abram a Bíblia no Salmo de número. Salmo não tem número, Salmo não tem capítulo, Salmo é número. Então, são algumas coisinhas que a gente tem que corrigir, mas que no futuro a gente vai ver. Bom, Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos. A carta aos Romanos é considerada pelos exegetas do Novo Testamento, que foi escrito no grego,
é considerado por esses estudiosos como um verdadeiro tratado teológico. Nunca, jamais, em tempo algum, um homem poderia escrever tal coisa. Note bem. E agora percebam o que é que Paulo vai dizer agora aos Romanos. A igreja de Romanos. Capítulo 3, versículo 23. Talvez vocês até, que coisa para mim ia falar, maravilhoso você ler o príncipe da paz, pai da eternidade, e não sei o que lá em Jesus me nasceu, tal. Não, veja bem, não vamos falar sobre isso. É preciso entender a história. Então, olha o que Paulo vai dizer. Porque todos, notem, não foram alguns, todos pecaram. E a consequência qual foi? Destituídos estão da glória de Deus. Agora, veja que amor imensurável, que amor indelével de Cristo, de Deus. Mas que nós somos justificados. Nós somos eu, você, nós, cada um foi justificado mediante a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção! E note bem, e ele vai buscar a palavra graça, a mesma graça que em sua carta durante a prisão, que quando ele esteve na prisão, ele escreveu 4 cartas, a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. E note bem, e ali há uma coisa admirável. Como é que alguém poderia estar escrito, e isso até hoje impressiona os estudiosos, como é que alguém numa situação inóspita, numa situação daquela, poderia escrever pérolas preciosas? Como é que alguém poderia escrever essas cartas com tanta animação, ânimo, entusiasmo? Que coisa maravilhosa, Paulo. E Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, que esta graça é um dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. É um dom que nós não merecíamos. Graça, hoje que nós estamos aqui, era um dom que nós não merecíamos, mas que Deus nos deu por meio do seu próprio Filho. E quando refletimos, meus amados irmãos, com o tema Natal, o projeto de Deus revelado, é esse tema que eu quero falar com vocês. Natal, o projeto de Deus revelado. Vamos perceber aqui, eu fiz algumas pequenas anotações, porque a homilética manda, porque primeiro, eu falo muito, segundo, e aí eu posso sair, o tempo é exíguo e é implacável. Então, o meu desejo não é cansá-los, muito pelo contrário, é levar a você a informação, aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Então, eu fiz algumas anotações justamente para não fugir do meu roteiro. Então, alguns aspectos interessantes que irão facilitar na compreensão do significado do Natal. Primeiro, é aquilo que eu disse logo no início. Deus dignou-se a conceder um presente a nós. E esse presente foi Jesus Cristo. Aí eu pergunto, aqui para nós, será que a humanidade tem essa consciência, a dimensão de que Cristo foi um presente de Deus para nós? Não. Haja vista, inclusive, quando pregamos o Evangelho, falamos aos nossos entes queridos, aos nossos parentes, aos nossos amigos. Muitas vezes somos. Isso hoje não muito, mas no passado, há 50 e poucos anos atrás, que crente não podia nem jogar bola, era pecado. Note bem, veja bem. Então, aí diz o quê? É o louco, é o doido, é não sei o que lá,
É exatamente isso. Me desculpe, por favor, a referência pessoal. Meu primeiro curso foi Filosofia Pura de Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco. Ensinei matemática, cálculo 1, cálculo 2, elementos do cálculo integral, essa parte aí todinha, etc. E você sabe, esse meio da matemática, da física, inclusive o pastor Marcos sabe da filosofia, é um meio onde há muitos ateus, né? Porque eles se estribam muito no seu conhecimento, na questão da experiência, na questão daquilo tudo. Você não sabe como eu sofri. Nessa época eu era muito jovem. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Completei dia 3 de fevereiro e me matriculei no dia 12, porque senão eu não tinha nem matriculado, porque eu não podia. Mas também. Então, isso é que é importante. É você ter essa certeza. Queria dizer-lhes aqui esta noite: a Bíblia não precisa de advogado. A Bíblia, Deus não precisa de advogado. Não se preocupe não. Deixa alguém falar: José, pega de Deus, acaba com isso. E papo furado, pega de Bíblia. Você viu agora recentemente até um pastor batista resolveu pregar e dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, que precisa ser atualizado, precisa ser repensado. O próprio pontífice da Igreja Católica diz que vai ter agora a nova Bíblia, já está com a encíclica pronta, já aprovando para se ter uma nova Bíblia. Notem o absurdo que está acontecendo em nossos dias. Então, lamentavelmente, meus irmãos, o Natal, sabe como foi que ele tornou-se? Tornou-se aquele Natal de mensagens estereotipadas. Quer ver o negócio? Vocês vão concordar comigo. Muitos de nós, não estou generalizando, viu? Depois você diga: não, eu não sou assim. Não. Muitos de nós recebemos o cartão Natal, aí está aqui o cartão dele. Abre, eu remetei, fiquei fulano. Mandou. Nem abre. Ali abre e joga fora. Por quê? Porque ele já sabe que ali está boas festas, Feliz Natal, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. São mensagens estereotipadas, mensagens tão frias, mensagens que não tem mais nenhum sentido, mensagens que não são capazes de mover o indivíduo, tirá-lo daquele marasmo, sobretudo nesse momento que nós estamos vivenciando, na pandemia, onde as pessoas estão tomadas pela ansiedade, pela depressão, todas as síndromes possíveis, entendeu? Então, não tem. Então, o Natal tornou-se exatamente isso. É fazer o cartãozinho de Natal, aí fazer o peru, fazer isso, fazer aquilo, aí agora houve essa segunda onda, houve isso, houve aquilo, e vai se modificando, e cada dia que passa, o dono da festa é esquecido e é exaltado exatamente os outros. Por isso nós precisamos, sem dúvida nenhuma, a primeira preocupação nossa é saber quem foi que nasceu. Será que essas pessoas sabem que quem nasceu foi Cristo Jesus? Será que essas pessoas sabem que lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu, conhecida como a carta da alegria, Filipenses, lá no capítulo 5, no capítulo 2, a partir do capítulo 5, quando Paulo descreve a humilhação de Cristo e vai dizer com muita autoridade, com muita percussiência, e vai dizer: e sendo Deus, não teve usurpação o ser igual a Deus, mas antes humilhou-se, tomando forma de homem. Note bem, tomando forma de homem, sendo obediente até a morte de cruz, pelo qual, morte de cruz, que era uma morte de ignomínia, de vergonha e de dor, e que só era, vocês já ouviram aqui a mensagem que eu preguei, aos judeus, porque romanos não podiam ser crucificados, romanos eram decapitados,
pelo qual Deus deu-lhe um nome sobremaneira, sobre todo nome, que está nos céus, na terra e debaixo da terra, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Será que as pessoas estão sabendo disso? E quem nasceu foi alguém que estava lá com o Pai. E tem mais um detalhe, queria lhe dizer: antes de eu existir, antes de você existir, antes de nós existirmos, já existia o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, os três se amando em uma beleza transcendental. Note bem, mais que eles não estavam sós. Apenas eles quiseram verdadeiramente proporcionar pelo amor, exatamente, Cristo sendo encarnado. Aliás, pastor Marcos Ferreira, ele sabe, Marcos Ferreira, Marcos Barreto, Barreto e Ferreira, é a mesma coisa, Ferreira e Barreto. Olha, pastor Marcos Barreto, então sabe disso, porque ele é doutorando em filosofia e ele sabe que Santo Agostinho disse que o divino tornou-se humano para que o humano tornasse divino. E esse foi exatamente a função do Cristo Jesus. Estou me encaminhando para o final. A segunda coisa que eu queria dizer nessa noite: primeiro, já sabemos quem nasceu, foi Cristo Jesus. Agora, por quê? Ou por quem ele nasceu? Foi exatamente o texto como nós lemos: que todos pecaram e destituídos foram na glória de Deus, mas que nós fomos justificados pela graça de Jesus Cristo. E duas coisas para partir para a conclusão, que eu gostaria de ressaltar e que provam que Deus ama os seus filhos. A primeira é aquela passagem que está lá em Gênesis. Eu estou indo muito rápido. Aquela passagem que está lá em Gênesis, que Gênesis relata que na viração do dia Deus tinha o costume de bater papo, conversar com Adão, mas quando Adão comete o pecado, o que é que ele faz? Ele e a mulher, né? Ele se esconde. E o que é que Deus vai dizer lá? Adão? Esse Adão foi a primeira coisa, ele não está explicando Adão. Ele pergunta: onde estás? Note bem, está escondido. E o autor do livro, o Perdigueiro dos Céus, não existe mais. Já tentei readquirir esse livro, até agora não estou conseguindo. Ele vai dizer que a primeira reação consciente de quem peca é fugir. Essa é a primeira reação de quem peca, é fugir. E por essa razão que Adão fugiu da presença de Deus. Aí você está perguntando: mas sobre escrita, mas a Bíblia não fala sobre os atributos de Deus, que ele é onisciente, onipotente, onipresente e outros atributos mais. E por que estaria agora Deus perguntando: onde estás? Será que Deus teria perdido o seu atributo? Não. É porque eu queria dizer a você daqui esta noite, e eu queria que muitos aqui estivessem juntos para ouvir que Deus não larga a sua criação. Você pode até ter adentrado aqui esta noite se sentindo a figura mais péssima, mais triste, mais horrível, incapaz de dizer: eu sou uma pessoa miserável, olha, não existe, Deus não pode me perdoar, eu sou ruim, eu mato, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você pode estar se considerando isto assim. Mas saiba que na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, verso 9, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, por isso que Deus foi, não era que ele não soubesse, ele quis mostrar a Adão que ele se importava com Adão. Vamos contextualizar em 2 minutos?
E eu? E você? E nós? O que temos feito? Será? Vamos ser honestos? Vamos ser sinceros? Será que nós só nos incomodamos com as pessoas necessitadas? Necessitadas que eu estou falando, não é só financeiramente não. Pessoas que estão, me desculpe a referência, eu estou pregando muito esses dias, inclusive ontem eu preguei numa igreja, não vou citar o nome, mas quando eu cheguei, meus queridos, quando eu entrei, a igreja cheia, tudinho, mas as pessoas, tudo parecia com aquele olhar de jacaré falecido. Nunca vi tão triste. Quando se cantou a primeira música, na primeira estrofe, eu disse: olhe, pare, porque eu já fiz muito sepultamento. Triste, mas o que eu estou vendo agora à noite ganhou com o sepultamento que eu fiz. Vamos cantar com alegria! Vamos cantar que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o ungido, que Ele veio para salvar o mundo! Vamos, aí a igreja, daqui a pouco eu digo, meu Deus do céu, aí a igreja, mas às vezes é necessário sacudir. Sabe por quê? Eu tenho dito aqui que a palavra entusiasmo vem do grego enteros e significa estar cheio de Deus. E uma pessoa cheia de Deus é como um vírus, é como corona, contamina. A mesma coisa é o pessimista. Então, vamos fazer isso. Sabe por quê? Porque tem essa mania. A gente tem essa mania logo de querer tudo que acontece com a gente, pensar logo no que é ruim. Ai, eu estou com dor de cabeça. O que é que tem? Tudo igual. Será que é um tumor? Meu Deus, por que você não pensou numa cefaleia, numa outra coisa? Já está pensando que é um tumor, não é? A gente, até na miséria, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que querem ser maior na miséria, né? Se você chegar junto dela e disser: rapaz, bateram no meu carro, teve um prejuízo de quase 3 mil. Não é nada, e o meu que roubaram, nem seguro teve. Até na miséria o cara quer ser maior, né? Essa que é a verdade. Tudo que você fala, isso não é nada em comparação ao meu. Então, vamos aprender a mudar esse vocabulário. Ouça! O mesmo tempo quando você acorda pela manhã para dizer que seu dia hoje vai ser bom, é o mesmo tempo que você leva para dizer que seu dia vai ser péssimo. E por que você não diz que seu dia vai ser bom? E você prefere optar por dizer que o dia é péssimo. Então, vamos mudar o nosso foco, vamos mudar as nossas mentes, vamos passar a crer na esperança. E, concluindo, meus queridos, eu teria outra coisa aqui. Deus foi ao encontro de Adão para mostrar que se importava com ele. E segundo, que queria resolver o problema dele. Note, o significado do Natal como projeto revelado de Deus tem como finalidade precípua. Vocês lembram que eu disse no início? Provavelmente alguns nem lembrem mais. Eu disse que Deus se fez presente. Agora, para você como presente, né? Então esse presente ele só vai atingir a sua finalidade se você entregar a pessoa para quem você quer presentear, né? A não ser que você seja um pouco perturbado e compre presente para você mesmo. Aliás, eu já fiz isso também. Eu até já disse: hoje esse ano eu vou me presentear, eu vou comprar. Então tem hora que a gente às vezes está meio chateado assim, achando, não é verdade? Então, isso faz feito aquele doido do hospício, estava fazendo uma carta, as pessoas, que é esse aí? Doutor, me dê alta aí, doutor. Já estou aqui há 3 anos, doutor, me dê uma alta aí, eu estou bom. E o que é que você está fazendo? Eu estou fazendo uma carta. Muito bem. E essa carta é para quem? O doido que, o velho bicho, faz uma anamnese. E essa carta é para quem? A senhora, doutor. Imbecilidade para mim.
Ah, você está fazendo uma carta para você, né? Muito bem. E o que é que diz essa carta? Como é que eu sei? Não recebi ainda. Então, como é que eu sei? Não recebi ainda. Ao dois vão ficar aí mais um tempinho, não é verdade? Então, meus irmãos, Deus está precisando de dar esse presente. Mas para Ele dar esse presente, é necessário alguém que queira receber. E eu concluo. É a terceira vez que eu digo, né? Mas eu vou concluir. Olha, eu concluo dizendo, Pai, o significado de Natal como projeto revelado de Deus tem como finalidade principal entender que a noite de Natal se revela quando verdadeiramente abrimos a nossa mente para entender que coisas grandes aconteceram na pequenez e na simplicidade de Deus, se revelando e escondendo sua divindade na humanidade, conforme eu disse de Agostinho. Por fim, meus irmãos e amigos, Natal como projeto de Deus revelado somente acontecerá em minha, em sua, em nossa vida, quando verdadeiramente nos dispusermos a vencer todas essas divisórias, todos esses muros, todas essas barreiras, todos esses fossos, tudo aquilo que nos separa, e o egoísmo, o ódio, a raiva, e aprendamos a construir pontes capazes de nos permitir e de nos fazer, de abraçar o nosso irmão, o nosso amigo e cuidar dele. Natal tem que ser a noite de vitória sobre o ódio. Natal tem que ser a noite da semeadura do amor. Tem que ser a noite de superação das ofensas. Natal tem que ser a noite de oferecimento do perdão, noite do desfazimento de discórdias, noite de construção da unidade. Daí partimos para sermos verdadeiros construtores de pontes que possam levar-nos a abraçar os nossos entes queridos, amigos. Este é o grande projeto revelado de Deus para a humanidade. Agora a escolha é sua. Então, Feliz Natal a todos e um beijo do gordo. Amém. Amém. Eu só encerrar aqui a transmissão. Um abraço para o amigo que está assistindo. Irmão Pedro está assistindo, eu acho que ele que está ainda assistindo. Um abraço ao irmão Pedro. Boa noite. A Zenate, um abraço a Zenate, ela é esposa do pastor Marcos Bezerra, da Igreja Congregacional em Pirapama. E Pedro Noronha, deve ser Pedro, né, Cláudio? Cadê Cláudio? É Pedro, né? Pedro Noronha, né? Pedro Noronha? Pedro está assistindo também. Um abraço para todos eles.